Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal do professor Oscar Menezes. Na videoaula de hoje eu ajudo você a confeccionar essa linda bolsa carteira em crochê confeccionada toda com o fio náutico da Círculo de 5 milímetros. A lista de materiais que eu utilizei para confeccionar essa linda bolsa carteira eu passo para vocês logo a seguir. A nossa bolsa carteira em crochê, depois de toda finalizada, ela ficou com 21 centímetros de largura e de altura, depois de fechada, ela ficou com 22 centímetros. Eu espero que vocês aproveitem bastante a videoaula de como confeccionar essa linda bolsa carteira em crochê. Não esquece de se inscrever aqui no canal do professor Oscar Menezes se você ainda não é inscrito, deixar o seu like para esse vídeo e, claro, acionar o sininho em todas as notificações para você não perder nenhuma aula que eu postar aqui no canal. Passo para vocês agora a lista de materiais que eu utilizei para confeccionar essa linda bolsa carteira em crochê. Aqui estão os materiais que eu utilizei para confeccionar a nossa bolsa carteira em crochê. Utilizei o fio náutico da Círculo de 5 milímetros. Estou utilizando aqui a cor 7684. Utilizei menos de um cônio para fazer essa linda bolsa carteira. Utilizei um isqueiro para o acabamento, uma agulha para fazer os arremates, uma agulha para crochê número 5,5, dependendo aí da tensão do seu ponto, você pode estar utilizando a 4, 4,5, 5 ou até a 5,5, tá? Utilizei também uma corrente dourada da Círculo, essa que já vem com esse mosquetão aqui para facilitar colocar na bolsa, tá? E precisei também de um botão imã dourado. Para eu iniciar, eu vou trabalhar um cordão com 52 correntes. Feito aqui as 52 correntinhas, eu vou trabalhar aqui em cada correntinha de base um ponto baixo. Então, para isso, eu salto aqui a primeira correntinha, vou para a segunda, vou introduzir a agulha e trabalho aqui o meu primeiro ponto baixo. Vou na próxima correntinha, vou trabalhar o segundo ponto baixo. Vou trabalhar aqui na terceira correntinha o meu terceiro ponto baixo e vou seguir trabalhando, acompanhando aqui as correntinhas, colocando um ponto baixo para cada corrente, até eu atingir o total de 50 pontos baixos. Aqui eu finalizei todos os 50 pontos baixos, agora aqui na frente eu tenho a última correntinha. Nessa última correntinha eu vou colocar 3 pontos baixos no mesmo local. O primeiro, o segundo ponto baixo e agora o terceiro e último ponto baixo. Então aqui eu formei a minha voltinha, porque agora eu vou trabalhar aqui nesse outro lado também um ponto baixo para cada corrente. Mas antes, aqui nesse primeiro ponto baixo dos 3, eu vou colocar o marcadorzinho aqui na alcinha de trás. E nesse último ponto baixo dos 3, eu também vou colocar um marcador na alcinha de trás. Então, agora eu vou seguir colocando um ponto baixo para cada correntinha aqui desse outro lado. E também vou ficar com a mesma quantidade de 50 pontos baixos. Vou trabalhar aqui o primeiro ponto baixo do segundo lado, o segundo ponto baixo do segundo lado, o terceiro ponto baixo. Agora vou trabalhar o quarto ponto baixo e vou seguir colocando um ponto baixo para cada ponto aqui nesse segundo lado, até nós chegarmos aqui onde nós iniciamos a carreira. Finalizei aqui toda a carreira, fiquei com a mesma quantidade de 50 pontos baixos. Agora eu vou virar aqui o trabalho e para iniciarmos aqui a segunda carreira, nós vamos a partir de agora trabalhar pegando apenas na alcinha que está atrás do trabalho. Então, virado aqui o trabalho, inicio aqui nesse primeiro ponto, vou buscar aqui o fio, pegando apenas na alcinha que está fora do trabalho e faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Vou para o próximo ponto à frente, introduzo a agulha, vou buscar o fio e faço aqui o meu segundo ponto baixo. No próximo ponto à frente, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio e trabalho o meu terceiro ponto baixo. No próximo ponto à frente, pegando apenas na alcinha que está atrás do trabalho, introduzo a agulha e faço aqui o meu quarto ponto baixo.
Vou seguir essa carreira trabalhando, pegando na alcinha de trás, fazendo os pontos baixos até eu chegar aqui nesse ponto onde se encontra o primeiro marcador. Chegando aqui onde se encontra o marcador, então eu vou retirar aqui esse primeiro marcador e nessa voltinha aqui nós vamos trabalhar a sequência de aumentos, vamos colocar 2 pontos baixos em cada um desses pontos, tenho aqui 1, 2, 3, então nesse primeiro ponto baixo eu trabalho o aumento, coloco 2 pontos baixos no mesmo local, 1 e o segundo ponto baixo. Quando eu finalizar o segundo ponto baixo do aumento, eu pego o marcador novamente, na alcinha de trás eu coloco ele para prender. Então eu vou para o próximo ponto baixo à frente, também trabalho 2 pontos baixos, 1 e o segundo ponto baixo. Vou aqui para o último ponto, onde se encontra o segundo marcador, retiro e também faço o aumento, colocando 2 pontos baixos, pegando apenas na alcinha que está atrás do trabalho. Quando eu finalizar o segundo ponto baixo do aumento, eu volto a pegar o marcador e coloco ele pegando aqui na alcinha de trás do trabalho. Prendo e deixo ele bem preso aqui. Então, aqui nessa voltinha, eu tenho agora 2, 4, 6 pontos baixos. Aí eu vou seguir trabalhando agora colocando um ponto baixo para cada ponto aqui nesse outro lado, também pegando apenas na alcinha que está atrás do trabalho. Vou dar uma adiantada aqui nessa parte, colocando aqui os pontos baixos. Quando eu estiver finalizando, eu volto com vocês. Finalizei aqui toda a segunda carreira, trabalhei aqui o último ponto baixo, pegando na alcinha que está atrás do trabalho. Vou virar aqui novamente o trabalho e vou iniciar a terceira carreira. Já inicio pegando aqui na alcinha de trás do primeiro ponto e trabalho o primeiro ponto baixo da terceira carreira. Vou aqui para o segundo ponto baixo, introduzo a agulha pegando na alcinha de trás e faço um ponto baixo. No terceiro ponto baixo, introduzo a agulha pegando na alcinha que está atrás do trabalho e faço o terceiro ponto baixo. Vou continuando dessa forma até nós chegarmos aqui onde se encontra o primeiro marcador. Então eu cheguei aqui onde se encontra o primeiro marcador. Aqui eu vou trabalhar o meu primeiro aumento. Vou colocar 2 pontos baixos aqui no mesmo local, também pegando na alcinha que está atrás do trabalho, o primeiro e agora o segundo ponto baixo. Aí nesse segundo ponto baixo do aumento, eu pego novamente o marcador e ponho ele também pegando aqui na alcinha que está atrás do trabalho. Trabalhei aqui 2 pontos baixos juntos. No próximo ponto, trabalho apenas um ponto baixo sozinho. No próximo ponto, 2 pontos baixos, 1 e o segundo ponto baixo. No próximo ponto, apenas um ponto baixo sozinho. No próximo ponto, onde se encontra aqui o último marcador, eu vou retirá-lo e trabalho 2 pontos baixos no mesmo local. Primeiro e agora o segundo ponto baixo. Nesse segundo ponto baixo do aumento, eu volto a colocar novamente o marcador, pegando aqui apenas na alcinha de trás e prendo aqui o marcador. Agora eu vou continuar aqui colocando um ponto baixo para cada ponto, assim para a gente finalizar toda a terceira carreira. Continuo pegando apenas na alcinha que está atrás do trabalho, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Finalizei aqui toda a terceira carreira, então vou virar aqui o trabalho, já vou iniciar aqui a quarta carreira, vou pegar aqui na primeira alcinha por trás do trabalho, fazer o primeiro ponto baixo, no próximo ponto também na alcinha de trás já trabalho o segundo ponto baixo, trabalho agora o terceiro ponto baixo, pegando também na alcinha de trás do trabalho, sigo colocando um ponto baixo para cada ponto, até chegarmos aqui no marcador. Cheguei aqui onde se encontra o marcador, então agora nós vamos trabalhar aqui a distribuição de aumentos na quarta carreira. E a partir de agora, eu sempre vou iniciar cada parte do vídeo a partir do aumento de cada carreira. Então, aqui na quarta carreira, eu já retiro o marcador e trabalho 2 pontos baixos no mesmo local. O primeiro e agora o segundo ponto baixo.
Nesse segundo ponto baixo do aumento, eu coloco aqui o marcador. Agora, eu vou trabalhar a sequência de 2 pontos baixos sozinhos. O primeiro ponto baixo e agora o segundo ponto baixo. No próximo ponto, trabalho mais um aumento, coloco 2 pontos baixos no mesmo local e volto a trabalhar uma sequência com 2 pontos baixos seguidos. O primeiro e agora o segundo ponto baixo. Onde se encontra o último marcador, eu retiro e agora faço aqui o meu último aumento. Coloco 2 pontos baixos no mesmo local, 1 e 2 pontos baixos. Nesse segundo ponto baixo, na alcinha de trás do trabalho, coloco aqui o meu marcador. Agora, eu vou seguir colocando um ponto baixo para cada ponto, inicio a próxima volta e quando eu estiver aqui no marcador, eu volto com vocês para a gente iniciar o aumento da quinta carreira. Então aqui eu vou iniciar com vocês agora a sequência de aumentos da quinta carreira. Já trabalhei aqui toda a sequência com os pontos, agora nós vamos trabalhar aqui a distribuição de aumentos. Então onde se encontra aqui o marcador, eu vou retirar, pegando aqui na alcinha de trás já trabalho o meu aumento. Faço 2 pontos baixos juntos no mesmo local. No segundo ponto baixo do aumento, volto a colocar aqui o marcador, que é para eu saber que aqui vai ser o início da sequência de aumentos. Agora, vou trabalhar com vocês uma sequência de 3 pontos baixos seguidos. 1, 2 e o terceiro ponto baixo. No quarto ponto, trabalho mais um aumento, coloco 2 pontos baixos no mesmo local. Volto a trabalhar uma sequência de 3 pontos baixos seguidos. 1, 2 e o terceiro ponto baixo. Onde se encontra o marcador, eu retiro e aqui eu trabalho o meu último aumento da quinta carreira. Coloco 2 pontos baixos juntos no mesmo local. No segundo ponto baixo aqui do aumento, eu coloco o marcador, que é para eu saber que aqui é o final da sequência de aumentos. Agora, eu continuo trabalhando um ponto baixo para cada ponto e inicio a sexta carreira. Quando eu estiver iniciando aqui a sequência de aumentos da sexta carreira, eu volto com vocês para a gente dar continuidade ao trabalho. Chegando aqui onde se encontra o marcador na sexta carreira, eu vou retirá-lo e aqui eu vou trabalhar o meu primeiro aumento. Vou fazer 2 pontos baixos no mesmo local, pegando na alcinha de trás. O primeiro e agora o segundo ponto baixo. Nesse segundo ponto baixo do aumento, eu volto a colocar aqui o meu marcador, que é para eu saber que aqui é o início da sequência de aumentos. Agora eu vou trabalhar 4 pontos baixos seguidos, pegando na alcinha por trás o primeiro, o segundo ponto baixo, o terceiro ponto baixo e agora o quarto ponto baixo. No próximo ponto à frente, trabalho o meu aumento, 2 pontos baixos juntos, 1 e o segundo ponto baixo. Volto a trabalhar uma sequência de 4 pontos baixos seguidos, 1, 2, 3 e o quarto ponto baixo. Onde se encontra aqui o último marcador, eu vou retirá-lo e vou trabalhar o meu último aumento, 2 pontos baixos no mesmo local. Nesse segundo ponto baixo do aumento, eu volto a colocar aqui o meu marcador. Então, agora eu vou seguir colocando apenas um ponto baixo para cada ponto. Vou finalizar aqui toda a sexta carreira, vou iniciar a sétima e quando eu estiver iniciando a sequência de aumentos da sétima carreira, eu volto com vocês para a gente trabalhar juntos. Chegando aqui na sequência de aumentos da sétima carreira, eu vou retirar aqui esse primeiro marcador. E logo nesse primeiro ponto, já coloco aqui o aumento, 2 pontos baixos juntos, 1 e o segundo ponto. Nesse segundo ponto baixo do aumento, eu volto aqui a colocar o marcador na alcinha de trás do trabalho e vou trabalhar uma sequência de 5 pontos baixos seguidos. Vou trabalhar o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo e agora o quinto e último ponto baixo. No próximo ponto à frente, trabalho aqui o meu segundo aumento, colocando 2 pontos baixos no mesmo local. Vou novamente trabalhar uma sequência de 5 pontos baixos, 1,
2, 3 e agora o quinto e último ponto baixo. No próximo ponto onde se encontra o marcador, eu trabalho o meu último aumento colocando 2 pontos baixos no mesmo local. O primeiro e agora o segundo ponto baixo. Nesse segundo ponto baixo do aumento, na alcinha de trás, eu coloco novamente o meu marcador. Então, eu vou continuar trabalhando aqui, colocando um ponto baixo para cada ponto. Vou finalizar aqui a 7ª carreira. Quando eu estiver iniciando a sequência de aumentos da 8ª carreira, eu volto para a gente trabalhar juntos. Chegando aqui na sequência de aumentos da 8ª carreira, vou retirar aqui o marcador. E nesse primeiro ponto, eu já coloco aqui 2 pontos baixos juntos, pegando apenas na alcinha que está atrás do trabalho. Aqui eu fiz o meu primeiro aumento da sequência e volto a colocar o marcador aqui nesse segundo ponto baixo na alcinha de trás. Agora eu vou trabalhar uma sequência com 6 pontos baixos. 1, 2, 3 e 6 pontos baixos. No próximo ponto à frente, volto a trabalhar o meu segundo aumento. Coloco 2 pontos baixos no mesmo local. Agora, volto a trabalhar uma sequência com 6 pontos baixos. 1, 2, 3 e agora o sexto ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui no próximo ponto, onde se encontra aqui o marcador, a minha última sequência de aumentos. Ou seja, eu vou colocar 2 pontos baixos. 1 e o segundo ponto baixo. Nesse segundo ponto baixo, volto a colocar aqui o marcador e sigo por toda a carreira, colocando um ponto baixo para cada ponto. Finalizando aqui a 8ª carreira, inicio a 9ª carreira e quando eu chegar aqui onde se encontra o marcador, eu volto com vocês para a gente fazer a sequência de aumentos juntos. Cheguei aqui no marcador, então agora eu vou iniciar a sequência de aumentos da 9ª carreira. Para isso, eu retiro aqui esse marcador e nesse primeiro ponto já coloco 2 pontos baixos juntos. O primeiro e agora o segundo ponto baixo. Nesse segundo ponto baixo do aumento, eu volto a colocar aqui o marcador, que é para eu saber que aqui é o início da sequência de aumentos. Então, agora eu vou trabalhar com vocês a sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Então, eu trabalho aqui o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo, o terceiro ponto baixo e agora o 7º e último ponto baixo. Vou para o próximo ponto à frente e trabalho a sequência de aumentos 1 e 2 pontos baixos juntos. Aqui eu trabalhei o meu segundo aumento. Agora eu vou repetir novamente a sequência de 7 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3 e 7 pontos baixos. Agora eu retiro aqui o último marcador e nesse próximo ponto já trabalho aqui o meu terceiro e último aumento. Coloco 2 pontos baixos. Nesse segundo ponto baixo do aumento, eu volto a colocar aqui o marcador, que é para eu saber que aqui é o final da sequência de aumentos. Então, eu continuo trabalhando aqui, colocando um ponto baixo para cada ponto, finalizo a 9ª carreira, inicio a 10ª carreira e quando eu estiver chegando aqui, onde se encontra o marcador, eu volto com vocês para a gente fazer a sequência de aumentos juntos. Cheguei aqui onde se encontra o marcador, então agora vamos trabalhar a sequência de aumentos da 10ª carreira. Retiro o marcador e nesse primeiro ponto já coloco 2 pontos baixos, 1 e 2 pontos baixos, formando o meu primeiro aumento aqui da sequência. Volto a colocar o marcador nesse segundo ponto baixo e agora eu vou trabalhar uma sequência com 8 pontos baixos. Então eu já inicio a contagem com 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e agora o 8º ponto baixo. No próximo ponto à frente, trabalho o meu segundo aumento colocando 2 pontos baixos, 1 e 2 pontos baixos. Vou seguir aqui a sequência colocando um ponto baixo até atingir a sequência com 8 pontos baixos. Vou trabalhar o primeiro ponto baixo,
o segundo ponto baixo e agora o oitavo e último ponto baixo. Nesse último marcador, eu retiro e faço aqui o meu último aumento colocando 2 pontos baixos no mesmo local. 1 e 2 pontos baixos. Volto a colocar o marcador nesse segundo ponto baixo, pegando na alcinha de trás, e sigo colocando um ponto baixo para cada ponto. Finalizo a 10ª carreira, inicio a 11ª. Quando eu estiver chegando aqui no marcador, eu volto para a gente trabalhar a sequência juntos. Chegando aqui onde se encontra o marcador, então agora nós vamos trabalhar a distribuição de aumentos da 11ª carreira. Retiro aqui o marcador e nesse primeiro ponto já trabalho 2 pontos baixos juntos. O primeiro e agora o segundo ponto baixo. Nesse segundo ponto baixo do aumento, volto a colocar o marcador, que é para eu saber que aqui é o início de toda a sequência de aumentos. Agora nós vamos trabalhar uma sequência com 9 pontos baixos. Então, inicio o primeiro ponto, vou para o próximo, trabalho o segundo ponto e, por último, o 9º e último ponto baixo. No próximo ponto à frente, trabalho agora os 2 pontos baixos juntos, um e o segundo ponto baixo. Formei aqui o meu segundo aumento. Volto a trabalhar a sequência com 9 pontos baixos. O primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo, o terceiro ponto baixo e agora o 9º e último ponto baixo. Agora, no próximo ponto onde se encontra o marcador, eu retiro e trabalho aqui os 2 pontos baixos juntos. O primeiro e agora o segundo ponto baixo. Nesse segundo ponto baixo do aumento, eu volto a colocar aqui o marcador. Sigo trabalhando aqui toda a carreira, finalizando a 11ª carreira, inicio a 12ª e quando eu estiver chegando aqui no marcador, eu volto com vocês para a gente trabalhar a distribuição de aumentos juntos. Chegando aqui onde se encontra o marcador da 12ª carreira, nós vamos trabalhar aqui a distribuição de aumentos. Eu vou finalizar também a minha bolsa carteira em crochê na minha 12ª carreira. Caso você queira aumentar a largura da sua bolsa carteira em crochê, você repete mais carreiras, aumenta aqui a distribuição de pontos, ou seja, vai continuar aumento onde é aumento e só vai aumentar aqui a distribuição de pontos, tá? Então, nessa 12ª carreira, eu vou retirar aqui esse marcador e vou, nesse mesmo ponto, colocar aqui 2 pontos baixos juntos, para formar aqui o meu primeiro aumento. O primeiro e agora o segundo ponto baixo. Aí, nesse segundo ponto, eu não vou mais precisar trabalhar aumento, eu não vou mais colocar o marcador, tá? Então, agora eu vou trabalhar com vocês uma sequência de 10 pontos baixos. Então, eu faço o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo e agora o 10º e último ponto baixo. No próximo ponto à frente, eu vou colocar o aumento, ou seja, vou fazer 2 pontos baixos juntos. O primeiro e agora o segundo ponto baixo. Aí eu volto a trabalhar uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos até eu chegar aqui nesse ponto onde se encontra esse próximo marcador. Trabalhei aqui os meus 10 pontos baixos, então agora onde se encontra esse marcador, vou retirá-lo e nesse mesmo ponto trabalho os 2 pontos baixos juntos, um e o segundo ponto baixo. Aí eu vou seguir colocando um ponto baixo para cada ponto, finalizando assim toda essa 12ª carreira. Vou dar uma adiantada, quando eu estiver finalizando, eu já volto com vocês para a gente fazer o fechamento da nossa bolsa. Então, pessoal, aqui eu finalizei já a minha 12ª carreira, parei aqui no último ponto baixo. E aqui eu fiz a seguinte marcação, tá? Marquei aqui com o marcador e contei 45 pontos baixos. Aqui de número 45, no 45º, coloquei o marcador. Vim aqui no outro lado e fiz a mesma contagem e também coloquei o marcador. Tenho aqui 45 pontos baixos. Aqui a peça se encontra para o avesso e de largura a nossa bolsa carteira ficou com 21 centímetros. Então, para eu fechar aqui a minha bolsa carteira, eu vou trazer ela para essa posição, deixar bem marcadinho aqui onde está o marcador. Vou colocar aqui a agulha no fio
E nós vamos fazer o fechamento com o ponto zigue-zague. Então, para isso, eu introduzo aqui a agulha nesse primeiro ponto baixo, onde nós finalizamos a 12ª carreira. Vou aqui onde se encontra o marcador, introduzo também a agulha, vou buscar o fio e faço aqui um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo, puxo, e agora faço uma correntinha para a gente dar aqui o efeito do ponto zigue-zague. Vou aqui no próximo ponto à frente, vou aqui no próximo ponto do outro lado, vou buscar o fio, faço um ponto baixíssimo, puxo, e faço uma correntinha. Vou aqui no próximo ponto, introduzo a agulha, vou buscar o fio, puxo, formando aqui um ponto baixíssimo, e agora faço uma correntinha. Vou no próximo ponto, introduzo a agulha, vou aqui no outro ponto, vou buscar o fio, puxo, formando um ponto baixíssimo. Uma correntinha, vou aqui para o próximo ponto, introduzo a agulha, puxo aqui o fio. Faço um ponto baixíssimo e agora uma correntinha. Vou fazer o fechamento aqui com o ponto zigue-zague. Então, eu vou seguir aqui fazendo esse fechamento até a gente fechar aqui toda essa primeira lateral. Então, pessoal, aqui eu finalizei já de costurar toda a minha primeira lateral e olha o efeito que fica aqui com o ponto zigue-zague, tá? Então, aqui eu finalizei com uma correntinha, vou pegar aqui a tesoura, vou cortar aqui um pedaço de fio, puxo. Agora eu vou colocar aqui na agulha de tapeceiro, tá? Pode ser nessa de plástico, pode ser na de aço, tá? Niqueladinha. Puxa aqui para dentro. Aqui, como a outra lateral não está costurada, vai facilitar para mim fazer aqui o acabamento com o isqueiro, tá? Aí eu vou cortar mais um pedacinho de fio, deixar menorzinho aqui um pouquinho. Vou pegar aqui o isqueiro, vou queimar aqui, deixar ele queimar bastante, sem deixar ele ficar escuro, tá? Ó, na chama de baixo. E é só prender aqui que ele tá bem arrematado, não tem perigo de soltar, tá? Esse fiozinho que ficou aqui também para o lado de dentro, a gente corta logo. E já queima também para deixar logo ele feito o acabamento, tá? Ó, queimando com a chama de baixo, ele não fica escuro, tá, pessoal? Então, depois de ter feito aqui a primeira lateral, você vai costurar aqui a segunda lateral seguindo o mesmo passo a passo. Traz esse primeiro pontinho baixo aqui, coloca ele aqui na mesma posição e costura aqui fazendo o ponto zigue-zague, tá? Então, eu vou dar uma adiantada e logo em seguida eu volto com vocês para a gente posicionar aqui o botão ímã na parte de cima e o botão ímã aqui na parte de baixo para a gente fazer o fechamento perfeito, tá bom? Então, pessoal, aqui eu já preguei o botão ímã, ficou bem centralizado aqui, ó, perfeito na hora de fechar. Perfeito na hora de abrir, tá? E assim, para finalizar a nossa bolsa carteira, eu vou apenas colocar a corrente aqui nesse primeiro lado e aqui nesse segundo lado, tá? Vou aqui colocar o primeiro lado e logo em seguida é só colocar aqui no segundo lado. E assim, pessoal, finalizo aqui toda a minha bolsa carteira em crochê. Eu coloquei esse tassel aqui na lateral para dar um charme maior na bolsa, mas fica bem opcional, tá? Eu espero aí que vocês tenham curtido bastante de como confeccionar essa linda bolsa carteira em crochê com a distribuição de aumentos aqui perfeito, tá? Não esquece mais uma vez de deixar o seu like para esse vídeo e compartilhar essa aula nas redes sociais. Um forte abraço, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente!